Muito boa tarde para todos, boa tarde, já boa noite na costa leste dos Estados Unidos da América, ainda tarde com algum sol. Na Califórnia, é com muito gosto que estamos convosco, diretamente do Portuguese Beyond Borders Institute, o PBBI, o Instituto Português Além Fronteiras da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, em colaboração com a PALCUS, a Portuguese American Leadership Council of the United States, para mais uma apresentação da série As Nossas Vozes, e é uma série em português que tentamos ter, normalmente entre 24, dizia eu, 30, portanto, entrevistados ou então membros de vários painéis que debatem a presença portuguesa, essencialmente nos Estados Unidos da América, que é uma presença que já não é a mesma de há 30, 40 ou 50 anos atrás. Desta forma, a nossa presença portuguesa, que estava muito concentrada em basicamente 3 ou 4 estados da União Americana, já é uma presença em muitos estados dos Estados Unidos da América. E, portanto, bem-vindos a todos. É com muito gosto que damos as boas-vindas. Este é o nosso primeiro webinário desta terceira temporada. Tivemos uma temporada na primavera e princípio de verão de 2022, o mesmo no outono de 2022, e esta é a nossa primeira temporada para este ano. Bem-vindos e passo de imediato para o meu amigo e co-moderador, diretor da Palcos, Ilídio Pereira. Muito obrigado. Carlos Sr. Augusto Costa, os nossos agradecimentos em meu nome pessoal e no nome da Palcos, da qual sou diretor. Amigos comuns que residem em Palm Coast, têm muito prazer em ouvir a rádio portuguesa de Palm Coast, muito prazer mesmo, da qual o Sr. Costa é o diretor. Os meus parabéns. Eu também nos meus longínquos, já bem longínquos tempos do liceu, também me dediquei um pouco à rádio. Por isso dou muito valor a quem, como o senhor, continua a manter viva uma das maneiras mais antigas e talvez mais queridas no meio de comunicação comunitária, e sempre na língua portuguesa, como aliás também nós fazemos nestes webinários. Sr. Costa, desde o início optamos por uma certa cadência nas perguntas destas nossas conversas, e desta vez cabe-me a mim ser o primeiro a conversar consigo. E, portanto, a minha primeira pergunta será, mais uma vez, claro, agradecendo a sua presença nesta série As Nossas Vozes, pedíamos ao Sr. Costa que nos traçasse um breve perfil seu. Quem é o Augusto Costa? Uma breve biografia sua, se faz favor. Ora bem, eu cheguei aos Estados Unidos em 1977 e logo quando chegamos a Boston eles trocaram o meu nome. O meu nome é Augusto Costa, mas eles transformaram o meu nome em Augusto da Costa. Portanto, para os portugueses é Costa, para os americanos é da Costa. Esta coisa trabalhei lá em cima no norte, em Massachusetts, precisamente em New Bedford, e trabalhei lá cerca de 30 anos no... Bom, eu comecei a trabalhar como desenhador de peças eletrónicas numa fábrica e, portanto, os engenheiros davam-me aquelas informações e eu fazia desenhos para eles. E depois saí disso e entrei no negócio de carros, porque eu trabalhava ao mesmo tempo no negócio de carros à noite, das 5 às 9. E então desisti de ser desenhador e continuei no negócio de carros mais 25 anos. E, portanto, é assim, depois, aqui embaixo, quando eu vim para a Flórida em 2003, 2002, portanto já estou aqui há uns tempos, é que 2 amigos meus decidiram abrir uma rádio. Entretanto, quando eu cheguei à Flórida, o que eu fazia era comprar e vender terrenos e pronto, entretia-me dessa maneira. E então, 2 amigos meus decidiram começar uma rádio. Se chamava naquela altura Rádio Tuga. E então, depois, como eles estavam muito ocupados com os trabalhos deles, um é capitão da polícia, o outro é... Pronto, não me recordo bem o que é que o outro faz, mas pronto.
E então eu tomei conta da rádio há coisa de 6 ou 7 anos. Isto já existe, mas eu sempre trabalhei com eles, sempre fiz programas com eles, não é? E então, há coisa de 6 ou 7 anos, eu tomei conta e troquei o nome de Rádio Tuga para Rádio Portugal Flórida, porque eu não achava o nome Rádio Tuga assim uma coisa muito... Pronto, e eles sabiam disso, porque eu não gostava do nome. Mas pronto, depois eu troquei para Rádio Portugal Flórida e, portanto, tenho corrido a Rádio Portugal Flórida durante os últimos 6 ou 7 anos, desde, pronto, aqui, onde eu estou agora. A minha garagem não é garagem mais, é um estúdio, é um escritório, é tudo, não é? É tudo. Aqui não cabe carro. E pronto, sou casado há 35 anos, tenho 2 filhas, tenho 3 netos e pronto, aí está a minha Sou a Gravia. situação. Yeah. É todos os dias que tem programa de rádio, Sr. Costa? O rádio trabalha 24 horas por dia. Sim, sim. Aliás, está a trabalhar agora, atualmente, vocês não podem ouvir, mas eu posso ouvir aqui por trás de mim. Sim, sim. Está a trabalhar 24 horas e depois nós fazemos programas. Eu faço um programa à sexta-feira, a partir das 3 até às 5, diretamente com um senhor diretamente da Inglaterra, se chama Football Connection, que é mais sobre futebol, porque ele é uma pessoa que está envolvida no futebol. E, portanto, todas as sextas-feiras, a partir das 3 até às 5, fazemos um programa Portanto, falamos mais de futebol, mas envolvemos outras coisas. Quer dizer, há futebol, mas também há notícias da Inglaterra, de como é que funciona aquilo tudo lá e tal. Pronto. Depois, a partir das 5h30, entra uma das minhas colaboradoras que faz um programa diretamente para a WFAR no estado de Connecticut, que eu transmito diretamente aqui na Rádio Portugal Flórida e portanto, ela faz o programa para a WFAR, mas também faz o programa para nós aqui, para a Rádio Portugal Flórida. E depois, no sábado, é que a gente faz o programa Contacto com Ouvinte, que é entre as 9 da manhã e o meio-dia. De resto, de vez em quando eu entro ao vivo, se tenho aqui alguém, que é uma companhia e tal, a gente entra ao vivo noutros dias, mas a maior parte das vezes é ao sábado, é que eu tenho sempre aqui ou a Tecas Azevedo ou o António Costa, que vêm cá, um vem uma semana, outro vem outra semana. Nós fazemos isto tudo voluntariamente, claro. E pronto, é assim. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Aliás, eu já tive o prazer de estar consigo um sábado ou 2 sábados. O senhor fez a fineza de me ligar, conversamos um pouco sobre a comunidade de Palm Coast e de Port St. Lucie. Foi muito agradável, muito agradável. Muito obrigado. Então passemos para a segunda pergunta, meu caro amigo Diniz. Bem, a segunda pergunta, e como já falamos um pouco da rádio, e primeiro, portanto, bem-vindo, Sr. Augusto, é um prazer tê-lo connosco, e teve a felicidade de apenas acrescentarem o da Costa, porque em muitos casos mudavam o É nome ao das contrário. pessoas completamente. Aliás, eu conheci um senhor da Ilha do Pico, nos Açores, que conheci primeiro a esposa, que a senhora me disse: o meu marido é português e é imigrante da Ilha do Pico, veio de lá muito novo, estava aqui já há muitos anos, mas é imigrante. E quando eu lhe perguntei, eu disse-lhe: mas então vocês têm nomes diferentes, porque a senhora chamava-se Penny Marshall. E portanto ela disse: não, não, o meu marido também é. E eu não disse nada, não quis, não sabia se o marido lhe tinha dado uma história diferente. E quando conheci o senhor, um ancião na altura, já tinha 92 anos, e ele disse-me que quando chegou a Ellis Island, veio ainda para Ellis Island, por Nova York, o nome dele era Machado, mas não sabiam escrever Machado e disseram: não, na América és Marshall. E portanto mudaram-lhe de Machado para Foi Marshall. o que fizeram connosco. Portanto, era o meu pai e a minha mãe em 77. Meu pai e a minha mãe viemos para Boston e éramos 5 filhos. Depois a mais nova já nasceu aqui nos Estados Unidos. E metade deles são Costa e outra, por exemplo, a minha mãe era Costa e o meu pai era da Costa. Eu sou da Costa e tenho irmãos que são Costa.
eles fizeram ainda o favor de escrever aquilo tipo irlandês, um D grande, um A pequeno, um C grande e tal. Claro, Tá bem, claro. pronto. Como convinha na altura. Mas, portanto, a minha pergunta, ou a minha série de perguntas, vão neste sentido. Primeiro, portanto, bem-vindo. Eu também tenho uma paixão pela rádio, aliás, fiz rádio durante mais de 25 anos. Comecei muitas novidades em termos de rádio aqui na Califórnia e perdi sempre muito dinheiro com ela. Portanto, foi mais um despejo de algibeira. Mas é uma paixão. Eu perguntar-lhe primeiro duas coisas e antes da própria pergunta em si, também queria agradecer aos nossos amigos João Manuel Dias da Rádio Portugal USA, que aqui da Califórnia, que transmite, portanto, estes webinários. Um, Cada vez mais a rádio para as comunidades é de facto uma rádio de paixão, ou seja, as pessoas fazem pelo interesse pela língua, pela cultura, pela comunicação com as pessoas e entre as comunidades, mas a rádio tem modificado muito, como disse, a sua rádio está no ar 24 horas por dia, portanto assumo que é maioritariamente uma rádio através do computador, online, não é? Exato. É web radio. Web radio, exato. Mas é fácil. Eu, por exemplo, ao sábado menciono isso muita vez, que é muito fácil de apanhar a minha rádio, porque quem for ao Google Uhum. e colocar lá Rádio Portugal Flórida, tem lá dezenas de lugares onde pode ir a captar a rádio. Ou então, se as pessoas, hoje em dia, toda a gente tem uma Alexa ou um Uhum. Echo, e basta dizer Alexa, play Radio Portugal Florida. E pronto, Claro, e as pessoas ouvem dessa maneira. Eu, claro. por acaso, tenho até audiências em Massachusetts, na Alemanha, na Inglaterra, em Washington, Massachusetts, já mencionei, Connecticut, e então a maioria é aqui da Flórida. Diga-me, portanto, a rádio pode chegar a todo o mundo, como acabou de dizer, não é? Desde a Alemanha à Inglaterra, portanto, a Massachusetts à Flórida, mas a sua rádio, quando está ao vivo, tem mais o timbre dedicado à comunidade local. Exato. Aliás, nós até temos uma secção quase no fim do programa, onde a gente telefona eu telefono para os restaurantes locais e peço os especiais deles, porque claro, eles também fazem reclame connosco e nós estamos sempre do lado das pessoas que fazem, mais das pessoas que fazem reclame com a gente, porque eu tenho que pagar por isto todos os meses e o dinheiro tem que vir de algum lado. Eu não sou rico para estar a pagar por isto tudo sozinho, não é? Claro. E então nós temos alguns patrocinadores dos quais eu faço reclame aí na rádio, não é? Pronto, e é assim, mas quando a gente está ao vivo, a gente faz mais ligação com as pessoas, há mais pessoas a ouvir e tal. Quando é música gravada, sabe que hoje em dia, desculpe lá, mas o telefone estava aqui a tocar. Hoje em dia as pessoas podem ouvir o que eles quiserem na internet, não é? Claro. Não precisam de vir ouvir a Rádio Portugal, mas por acaso eu tenho uma média de entre 100 a 200 pessoas que escutam aquela rádio por dia, numa média de 35, 40 minutos por dia. Portanto, para mim já é bom, porque antigamente, quando a gente tinha a outra, só tínhamos cerca de 25 por dia e pronto, agora parece que está... Pronto, as pessoas agora já estão... Porque, claro, estas pessoas mais modernas já sabem mexer na internet, já sabem como é que há de ouvir tanto a rádio portuguesa como a rádio aqui da América, tudo vem por intermédio da internet, não é? Portanto, quando a rádio foi criada, e como disse, portanto, estava como colaborador entre vários outros que tinham criado a primeira rádio, já havia rádio em língua portuguesa em Palm Coast ou foram os primeiros? Não, é que houve há uns anos atrás, talvez quando eu cheguei à Flórida, havia um senhor que se chamava Álvaro António, que fazia um programa na WJFD, em New Bedford, Massachusetts. Ok?
E quando ele fez a reforma dele, e já estava com uma certa idade, ele fez qualquer coisa por intermédio da internet aqui embaixo, no sul da Flórida, se não estou em erro, West Palm Beach ou qualquer coisa. Mas eu só ouvi uma vez e depois o senhor morreu e nunca mais houve nada. Portanto, não existe nenhuma porque a minha rádio está registada com o Estado e com o condado aqui de Flagler County e se houvesse outra com o mesmo nome, eles não me deixavam ter esta, não é? Exato. Portanto, a sua rádio foi uma espécie de pioneira para a rádio portuguesa aí nessa zona da Flórida, não é? Exato, E em exato. praticamente todo o estado. Ahm, Tinha, antes de ir para a Flórida, obviamente, como disse, esteve em outros negócios e teve várias outras profissões. Sempre teve algum bicho pela rádio? Como é que isto apareceu? Ou apareceu mesmo Não, só quando foi para a Flórida? não, é o seguinte, é que eu fui presidente, fui tesoureiro, fui secretário, fui presidente de uma liga de futebol que havia em Massachusetts. E Uhum. então, nos fins de semana, a rádio e a televisão portuguesa de lá, que ainda hoje existem, tanto uma como a outra, a rádio já existe há coisa de 50 anos ou uma coisa assim, já lá estava quando eu cheguei à América em 77, portanto já vê que aquilo já existia há muito tempo. E então, às vezes eles telefonavam para mim para ir lá conversar um pouco em direto, as pessoas chamavam para lá, para a rádio principalmente, na televisão ninguém chamava, porque a gente fazia o programa direto e tal. E era só isso, eu nunca fiz programa nenhum direto, eu próprio, nunca fiz nada disso. Só comecei a fazer aqui depois, e aliás, quando eu comecei de princípio aqui, eu fazia as gravações do programa de 1 hora, e eu levava lá para a rádio, punha lá na rádio, e, e era assim, e aos sábados eu ia lá colaborar com os outros dois naquela altura. Bem, então vamos passar para a pergunta número 3 e passo de novo para o nosso amigo Ilídio. O Sr. Costa, o senhor disse que já está então na Flórida e na área de Palm Coast há 20 anos. Olha, quando eu cheguei aqui era só mato. Era só mato. Agora Então deve ter sido mais de 20 anos mesmo 20 anos. era só mato. Olha, na minha rua era só a minha casa e os meus dois vizinhos, um de cada lado. É Então, para olha, ver. mudou bastante, que eu também conheço bastante bem, não muito bem, mas Yeah. bastante bem Palm Coast. Então, diga-me uma coisa, vamos conversar um bocadinho sobre a comunidade de Palm Coast. Como é que o senhor vê o crescimento da comunidade? É que anteriormente a Flórida, aqui há uns anos atrás, era só para pessoas que se aposentavam, que se reformavam e que se acabavam por fixar ou na costa oeste, na área do Golfo do México, St. Petersburg, Tampa, Sarasota, e também começaram a vir muitos para Palm Coast e onde estão a fixar-se muitos. Mas primeiro, ora, nos tempos iniciais, eram realmente só pessoas que se iam reformar. Agora ainda continua a ser o mesmo ou já houve pessoas que realmente mudaram-se para aí e para iniciar uma nova vida? Qual é a sua opinião? Não, essa teoria de serem só reformados aqui trocou drasticamente. Desde que eu estou aqui, foram construídas aqui em Palm Coast cinco, um novo high school e mais 4 escolas, uma secundária e 3 elementares. Portanto, você pode ver que Sim, a sim, sim. comunidade aqui não é. Eu, se não estou em erro, a última vez que eu tive a dar uma olhada, a média de idade aqui é 30 anos. Portanto, você pode ver que, aqui a comunidade já não é só. Aliás, que eu vou dizer uma coisa: a cidade de Palm Coast, quando eu cheguei aqui, tinha passado a ser cidade, porque até aí era só uma pequena town, não tinha quase ninguém aqui. Olha, nós no clube fazíamos uma festa com 60 pessoas para angariar fundos para fazer o prédio que a gente fez. E se a gente tivesse 30 portugueses, era muito, o resto era tudo americanos, irlandeses. Portanto, não havia aqui, bem, a comunidade era pequena, mas depois começou a vir atrás de uns vêm outros, e a comunidade hoje em dia aqui em Palm Coast
Eu não tenho a certeza, mas eu, portugueses, olha, se estiver ali fora um pouco, passa aí gente a toda a hora e não me dizem good morning, dizem bom dia. Portanto, é para você ver, a maioria das pessoas que moram aqui na minha rua são portuguesas, e o português aqui em Palm Coast está espalhado por a cidade inteira. Aliás, a cidade é a segunda maior cidade da Flórida, sabe? Em área, não é em população, em área. E não, tem muita juventude, aliás, o clube tem uma escola, já no tempo que eu fui tesoureiro e fui presidente daquele clube, já tinha escola portuguesa, e tudo muito bem. Só que esta juventude ficam lá na escola portuguesa porque os pais querem que eles aprendam português. Mas depois, mais tarde, desligam-se totalmente e envolvem-se mais na comunidade americana, porque pronto, já nasceram aqui, já estão envolvidos naquilo e é assim mesmo. Pronto. Então, ao dizer que a média de idade é de 30 anos, surpreende-me, e surpreende-me pela positiva, claro, porque a média da idade naquela parte oeste onde estão os clubes, como eu disse, St. Petersburg, Port Rich, a média de idade é 55 e mais. 55 e mais. Portanto, houve um fluxo de pessoas bastante jovens e que, claro, que têm trabalhos na área de Palm Coast, e isso é que faz com que realmente a cidade cresça cada vez mais. Cresça cada vez mais. Então, olha, a minha filha trabalhou numa escola aqui, primária, há uns 5 anos. E é interessante que as pessoas que trabalham lá, mesmo aquelas pessoas da limpeza, os garotos, é quase tudo português. E agora pergunto eu, então, mas afinal, isto é para reformados só ou é para esta gente nova? Porque ao fim e ao cabo, 5 escolas construídas nos últimos anos, aliás, elas já foram todas construídas naqueles 5 anos primeiros que eu estive aqui. Eu vim em 2002, 2003, não tenho bem a certeza, mas essas escolas foram todas construídas nessa altura, nesses primeiros 4, 5 anos que eu estive aqui. E eu sei disso porque as minhas filhas estavam a estudar ainda estavam na escola, eram novinhas. Não, isso é uma razão que o leva a afirmar isso e ficamos a saber realmente quando há escolas novas, quando há elementares ou middle school ou high school, isso é uma prova de que há jovens. E porque naquele tempo, quando eu cheguei aqui, havia só uma escola, duas escolas primárias, uma secundária e um high school. Era só. Depois é que eles tiveram que fazer estas todas, porque, aliás, quando eles. O pensamento deles para Palm Coast era para ser uma área de reforma, ok? Das pessoas reformarem-se e virem para aqui, ok? Só que isso não aconteceu. Aconteceu que veio muita gente nova, como eu também vim, com 39 anos e tal, e os outros, e há muita gente aí. Eu vou dizer uma coisa, eu outro dia entrei no clube e pronto, eu quando era tesoureiro, quando era presidente, eu conhecia aquela gente toda, porque todos faziam parte da construção do clube naquela altura, quando a gente construiu o clube, porque toda a gente ajudou. E eu outro dia entrei lá e eu começo assim a olhar de roda e digo assim, caramba, o que é que se passa aqui? Esta gente, eu não conheço esta gente lá nenhum. Não está a ver? Porque há muita gente aqui. Segundo dizem, existem aqui cerca de 15 mil portugueses, mas eu não Sim, tenho sim, bem. sim. Mas olha que é mais de 10. É mais de 10 mil. É mais de 10 mil. É capaz, mas eu não tenho bem a certeza, porque pronto, são estatísticas que eu não estou a par. Pois. Yeah. Muito bem. Senhor Diniz, vamos passar então agora para a pergunta número 4. Pois, vamos voltar de novo à rádio, desta vez talvez para falar um bocadinho mais, já se falou um bocadinho da história, da sua rádio, do que faz presentemente também. Vamos, sem ninguém tem aqui uma bola de cristal, se tivéssemos, portanto, teríamos outras vidas, obviamente, mas olhando um bocadinho em termos do que já aconteceu na Flórida, em termos de rádio, do que tem acontecido, o senhor tem estado envolvido na rádio, portanto, há 20 anos, não é? E agora, portanto, nos últimos anos mais envolvido diretamente. Como é que vê
a rádio a nível de futuro. E digo isto num contexto de, por exemplo, aqui na Califórnia, a rádio tem uma grande história, mesmo até nos meios rurais onde eu vivo e vivi. Muitas vezes, aliás, quando eu cheguei aqui em 1968, nos anos 70, em 1975, nós aqui nesta zona tínhamos 38 programas de rádio em língua portuguesa, 38. Neste momento não Uau. temos um. Portanto, aliás, temos um. Mas temos rádio, obviamente, a nível de estação, como a sua, mas fora desta zona. Mas aqui nesta zona as pessoas compravam horas aos americanos, não é? Compravam meia hora, compravam uma hora por semana, uma hora por dia. Praticamente havia apenas um que tinha uma hora por dia, o resto cobravam horas aos fins de semana, meia hora aqui, meia hora ali. Mas praticamente todos os dias tínhamos rádio, e estamos a falar na onda média na altura do chamado AM, e portanto as coisas modificaram muito, a comunidade está mais envelhecida, há cada vez menos gente de idade portanto, a ouvir a rádio, as pessoas muitas vezes já não ouvem, já não vivem sozinhos, vivem com os filhos ou vivem com outros, ou estão, portanto, em lares de idade e já não têm a rádio consigo, outros faleceram. A malta nova aqui, por exemplo, na Califórnia, cada vez houve menos rádio em língua portuguesa, não está a dizer que ouvem rádio, mas ouvem menos rádio em língua portuguesa, e, portanto, quais são os desafios que o senhor vê? Aliás, eu tenho um amigo meu que tem um programa de rádio aqui há muitos anos, que é o meu amigo Euclides Alves, tem um programa de rádio há 45, salvo erro, e o Euclides tem esta frase: cada vez que morre uma senhora de idade, eu perco uma família, porque ele costuma dizer que é a avó que está a ouvir o programa e, portanto, toda a gente em casa tem que ouvir. Muitas vezes a avó ouve mal e tem que ter o rádio muito alto para ouvir. Yeah. E, portanto, ele diz que cada vez que morre uma pessoa de idade, uma velhota, entre aspas, no bom termo da palavra, não estou a insultar ninguém, mas cada vez que morre uma velhota, eu perco uma família de ouvintes. Como é que o senhor vê isto? Como é que o senhor vê isto em termos de futuro? Há jovens aí na sua zona, portanto, interessados na rádio, a fazerem, se não em português, mas em inglês, mas sobre as coisas portuguesas. Como é que o senhor vê isto? Eu até já pensei em fazer um programa em inglês por o seguinte, porque esta juventude, a maior parte deles, como eu já expliquei há pouco, eles vão à escola portuguesa no clube porque os pais querem que eles vão. Mas assim que chegam a uma certa altura, vão-se embora e envolvem-se mais na comunidade americana. Mas eu até já pensei uma vez, disse assim, bem, podia ser que eu fizesse um programa em inglês, porque muitos destes jovens já nem português sabem falar. Eu, por exemplo, tenho duas filhas, elas entendem tudo o que eu digo, eu falo sempre em português, mas respondem-me em inglês. Está a perceber? E então eu já pensei até fazer isso. Porque eu não vejo esta juventude envolvida muito com a comunidade portuguesa, nem ouvir rádio, claro, porque pronto, já nasceram aqui, já têm umas ideias diferentes e é um bocado esquisito. Só a minha audiência é mais dos, sei lá, dos 50 para cima, talvez 45, mais ou menos. Mas pronto, e também não é assim uma audiência enorme, entre 150 e 200 pessoas por dia que ouvem a rádio e uma média de 45 minutos. Mas eu não vejo a juventude envolver-se nisso. Aliás, eu tive um moço que está envolvido com uma equipe de futebol, numa daquelas escolas onde ele vive, lá perto onde ele vive, e ele toma conta não só toma conta de formar a equipe, que é semi-profissional, e de vez em quando manda-me umas gravações e eu coloco ali na rádio, mas quase sempre em inglês, porque ele fala português, mas pronto, é ver uma coisa, as pessoas, quando não falam bom português, o próprio português critica. Está a perceber? É isso. Ora bem, pelo menos essa pessoa, eu lembro-me uma vez quando eu era presidente do clube português aqui em Palm Coast, o presidente da Assembleia Geral escreveu naquele tempo não tínhamos newsletter, não tínhamos comunicações de outra maneira. Hoje em dia já tudo, pronto, é tudo
intermédio da Facebook e essas coisas todas. E ele escreveu uma carta e tinha lá um erro ou dois. E houve um senhor que, por acaso, até fez rádio em New Bedford, Massachusetts, do desporto, sobre desporto, e ele olhou para aquilo na porta que estava lá escrito, a carta que estava lá escrita, e disse-me assim, então, e tu ainda queres que eu seja sócio deste clube? Quando vocês nem português sabem escrever? Sabe que são coisas... Eu disse assim para ele, olha, o rapaz que escreveu isso veio para este país com 2 anos de idade. Se ele veio com 2 anos de idade e ainda sabe escrever isso e fala inglês corretamente, qual é o problema? Agora, você que está aqui há 40 anos e não fala nada de inglês, nem boa tarde, nem bom dia. O homem calou-se, não disse mais nada. Mas são as críticas que às vezes vêm dos próprios portugueses. Porquê? Porque uma criança que veio para aqui, ou nasceu aqui, e que ainda dá 2 pontapés na gramática portuguesa, digamos assim, é bem melhor do que falar nada, não é? Mas eu acho que muitas vezes são criticados por a própria comunidade, por as próprias pessoas, e depois há muitas vezes que não têm razão, porque eu, por exemplo, pessoas que estão aqui nos Estados Unidos há 40, 50 anos e não sabem dizer uma palavra em inglês e vai criticar uma pessoa que veio para aqui com 2 anos, que ainda sabe escrever um bocado de português, acho que é estranho, acho um pouco estranho, mas isso acontece muitas vezes, não é só aqui, em todo lado. Portanto, vê que há uma possibilidade de se fazer uma rádio, porque isso acontece, como sabe, com outros grupos étnicos, os polacos, nomeadamente, mas outros também, que fazem as suas rádios em inglês, portanto, porque já ninguém fala polaco, como se falava há 100 anos em muitas cidades, inclusivamente, por exemplo, na zona de Chicago, que era uma cidade que tinha muitas pessoas de descendência, portanto, polaca. E os polacos continuam com rádio, mas neste sistema, penso eu, também, mas já em inglês, porque as pessoas não falam. Há que manter, e obviamente nós, o Lídio e eu, somos, portanto, totalmente a favor da língua portuguesa, por isso fazemos estes webinários, mas muitas vezes temos que conciliar com as outras pessoas, e por que não chegar às segundas e às terceiras gerações já na língua deles, não é? Olha, pois eu até, por exemplo, no programa de sábado que a gente faz, o outro senhor fala inglês corretamente, depois veio para aqui em 64, quer dizer, corretamente, salvo seja, ele já se engana um pouco em certas coisas, mas está bem, pronto, não há problema. E muitas vezes há certas coisas ali, certas anedotas que a gente conta e tal, que ele faz aquilo em inglês. E eu não me importo, porque a maioria das pessoas que vivem, a maioria dos portugueses que vivem nos Estados Unidos, falam um pouco de inglês. Eu não vejo, claro que há aqueles que, pronto, que não querem falar inglês, mas é porque nunca aprenderam a falar inglês. E nem nunca quiseram aprender. Mas a maioria dos portugueses, por exemplo, aqui na Flórida, a maioria dos portugueses são pessoas que vieram de outros estados, não vieram de Portugal, vieram de Connecticut, o meu vizinho aqui em frente veio da Califórnia, vieram de Massachusetts, de Rhode Island, dos outros estados, pronto, vieram todos de outros estados, portanto, trabalharam lá, viveram lá e tal, e a maioria deles entende inglês e fala inglês, e eu noto isso no clube, quando eu vou ao clube. Por exemplo, o presidente cessante que saiu agora, que é de Fall River, Massachusetts, comigo nunca falava em português, porque ele dizia que não sabia falar português como deve ser, e ele falava até bem, mas eu falava sempre comigo em inglês, e eu falava com ele em inglês, não havia problema. Bem. E Lídio, passamos então para a próxima pergunta e depois ainda temos mais aqui umas coisas para conversar, obviamente. Exatamente. Eu vou voltar os senhores fazem parte da rádio, eu queria tocar novamente na comunidade da Flórida. A comunidade da Flórida tem tido um crescimento bastante grande, tanto na Palm Coast como outras áreas, mas em Palm Coast muitíssimo, porque realmente estes climas frígidos que assolam os Estados Unidos durante esta parte do ano, e quando as pessoas vêm aqui, depois enamoram-se da Flórida, e é por isso que a comunidade na Flórida também tem crescido bastante.
O senhor Augusto Costa, que já foi presidente e secretário e esteve envolvido com o clube e de certeza que continua também envolvido, como é que vê o nosso movimento associativo? As associações que o senhor conheceu lá em cima em Massachusetts, em New Bedford, estão mais fortes ou acha que nestes 15 anos ou 20 anos estariam mais fortes do que estão agora? O que é que o senhor pensa? Não, eu, para lhe dizer a verdade, ainda há pouco tempo fui lá em cima e vejo a maioria, porque você repara uma coisa, em New Bedford, por exemplo, existem cerca de, se não estou em erro, 15 clubes portugueses. Por aí, Porque, por aí, por aí. por exemplo, um é o Clube de São Miguel, outro é o Clube de Feilense, outro é o Clube dos Transmontanos, outro é o Clube dos Serranos, sabe como é que é? Pronto. E eu um dia até mencionei isso lá numa reunião, que eu disse, caramba, porque é que nos juntam todos e fazem um clube no sul da cidade e um clube no norte, que seria mais interessante. Mas eu acho que aqui em Palm Coast, como é só um clube, acho que está bom, acho que está bem vivo e ainda agora foi eleita uma direção nova e acho que está um pouco mais forte do que eu achei quando fui lá em cima, porque são muitos clubes e hoje em dia a comunidade portuguesa lá em cima já não é como era, porque as pessoas não moram lá, as pessoas moram nos suburbs, assim por fora, não vivem na cidade, a maioria das pessoas que estão na cidade agora são hispanos, sul-americanos, guatemaltecos e porto-ricanos e tal. Os portugueses vão lá à cidade, moram nas redondezas e vão lá só para irem ao Café Europa, ao Café Portugal, tomar um copo, tomar um café e tal, sabe como é que é? Pois. Sim, mas disso que o senhor estava a dizer, de não se juntar, nós sempre tivemos, isto é uma coisa étnica, é uma coisa muito nossa, nós pensamos que somos os reis da área onde vivemos. Eu lembro-me porque devido à minha profissão, tive a uma altura a oportunidade de estar em Danbury, em Connecticut, e eles tinham dois clubes, mas quase do lado da rua, de uma rua, na mesma rua, mas quase em frente um ao outro. E era uma guerrinha, não era uma guerra, era uma guerrinha entre presidentes, entre vice-presidentes, entre as senhoras dos presidentes, as senhoras vice-presidentes, até que finalmente se juntaram e fizeram uma obra estupenda. Eu tive o prazer de Exato, estar na inauguração, e, exatamente. e isso foi uma lição que deram a outras cidades lá circunvizinhas, e aquilo que o senhor está a dizer, a união, isto não é um princípio que não se aprende na escola, é um princípio que é empírico, a união faz a força. Yeah. E naquele tempo havia muito rivalismo, sabe? Porque cada clube tinha uma equipe de futebol. Também. E, portanto, isso fazia rivalismo entre uns e os outros. E ainda hoje faz, e apesar de já não haver essas ligas de futebol, já não existe nada disso, porque, pronto, conforme o tempo vai passando, as coisas. Eu, quando cheguei a New Bedford, a comunidade maior que existia lá eram French Canadians, canadianos franceses, e polacos. Hoje em dia não há lá ninguém. Eram os portugueses, nos últimos 30 anos que eu lá vivi, ou 25 anos, eram os portugueses só. E até os portugueses agora vão à cidade, porque vão ao clube, ou vão a um restaurante português, porque estão lá os restaurantes portugueses todos, tem mais, sei lá, 20 restaurantes portugueses e clubes e não sei o que mais, e eles vão lá para isso, porque a maior parte dos portugueses já não mora em New Bedford, ou moram numa área de New Bedford mais exclusiva, lá para o norte, ou vivem em Acushnet, Fairhaven, Dartmouth, nas redondezas, porque aquilo está trocado, está diferente, está muito diferente, porque a comunidade que lá está agora é um pouco mais agressiva e as pessoas também não querem viver com aquilo. Então só vão lá mesmo quando dá um pouco de saudade dos pastéis de nata ou dos artigos portugueses ou vinhos Exato, portugueses. ou vão tomar um café, uma coisinha assim, ou vão ao clube, tomar uma cerveja, um copo, sei lá, mas vão, eles vão. Só que não é como era no tempo que eu lá vivia, porque. Porque não vivem lá já dentro. Yeah, exatamente.
Olha uma coisa, Sr. Costa, ainda não tocamos num assunto que também é muito importante. O senhor já disse que tem casas e tem ouvintes em Palm Coast, portanto, penso, além dos restaurantes, eh, tem outros negócios em Palm Coast que cada vez são mais importantes, claro, com mais pessoas aí. Também anunciam consigo ou só os restaurantes? Não, não, eu tenho, atualmente nem tenho restaurante nenhum, porque tive um durante quase 8 anos, 7 anos, e agora pediram para cancelar durante uns tempos, depois vão voltar outra vez no inverno, a mim no verão, quero eu dizer, mas não, tenho companhias, tenho uma companhia de ai, massagem, mas é, mas é terapêutica, aceitam seguros e tudo, fazem terapia lá e tal. Tenho essa, tenho outra companhia de construção, de reparação de contentores, tenho um supermercado que está aqui, o Azores Market, É, Sr. Miguel? o São Miguel, yeah. Tenho mais o quê? Tenho mais uma companhia de ar-condicionado. Eu tenho uma data deles, eu tenho ali Mas, ó, Sr. Costa, então o senhor aí em Palm Coast já há bastantes negócios de portugueses, exatamente, e todos estes que eu mencionei são de gente portuguesa. de gente portuguesa. Sim, senhor. Yeah. E Sim, depois senhor. tenho uma companhia de mortgage, de fazer empréstimos de hipotecas. Sim. Também, esses não são portugueses, mas a minha filha é casada com um dos donos, portanto. Ora, faz muito bem, faz muito bem. Fica o negócio em casa, muito bem, muito bem. Exatamente. Muito obrigado. Senhor amigo de Diniz, mais umas palavras para o nosso A, amigo. a minha pergunta é, como uma comunidade e os senhores, as pessoas da rádio, numa das freguesias ou numa das vilas de Portugal, as pessoas que sabiam basicamente tudo o que se passava eram os barbeiros. Mas aqui eu tenho descoberto que os homens e as mulheres da rádio sabem tudo sobre a sua comunidade. E, portanto, eu perguntar-lhe, Sr. Augusto, na sua zona, na zona de Palm Coast, que é uma zona, como disse, tem crescido imenso, particularmente nos últimos 20 anos, digamos assim, não é? Mais ano, menos ano, mas nas últimas 2 décadas, como é que, e tem vindo não só reformados, como o senhor já nos explicou, que, portanto, há, portanto, aí um conceito errado que as pessoas têm, tem havido pessoas como o senhor, que foi com 39 anos, não é? Há pessoas que vão com 25, 30, 40 anos, muitos ainda ligados a Portugal, não é? Como o seu caso, imigrantes. Como é que têm sido os serviços consulares? Porque em muitas partes dos Estados Unidos as pessoas têm muitas dificuldades com os serviços consulares, particularmente numa zona que está a crescer tanto, não é? Como é que as pessoas fazem? Tem ouvido alguma necessidade? O que é que o senhor ouve das pessoas, dos utentes que precisam de serviços consulares na zona de Palm Coast? Olha, olha, ainda bem que você falou nisso. Quando eu cheguei aqui, não havia consulado. O consulado de Miami tinha fechado. E depois houve um senhor, que eu não me recordo agora o nome dele, que foi consulado honorário aqui em Palm Coast. Era um senhor supostamente milionário, porque eu nunca o conheci pessoalmente, sei que ele que andava sempre com guarda-costas, e polícia, não sei o que mais, pronto. Então o senhor fartou-se disso. E ficou então um senhor, que é o senhor João Queimado, que era pago, e creio que ainda é, por o governo português, e então ele abriu o escritório aqui mais próximo da padaria portuguesa, e continua lá a fazer isso. Mas ainda bem que você mencionou isso, porque quando eu cheguei aqui, não havia consulado, não havia nada. Quando uma pessoa precisava uma procuração ou uma tradução, vinham ter comigo. Eu fiz mais de 300 procurações para pessoas mandarem para Portugal. E o que eu que tinha que fazer, eu mandava a procuração para Washington, para a Embaixada Portuguesa, eles carimbavam, devolviam e depois eu entregava a pessoa para a pessoa mandar para Portugal. Naquele tempo, levavam-me $15 lá na Embaixada. Acho que eram $15, não tenho bem a certeza, mas acho que eram 15. E, portanto, era assim. Eu nunca cobrei nada a ninguém para fazer esse serviço. Atualmente, eu ainda tenho pessoas que vêm ter comigo, que trabalharam em Portugal,
para preencher os formulários da reforma em Portugal. Ainda há pouco, há uma semana, eu fiz um para um senhor. Porque o consulado de Portugal não faz isso. O consulado não faz isso, nem faz procurações nem traduções. Mas como eu tenho uma ligação boa com o João, quando eu faço uma procuração, eu telefono para ele, olha, faça aí um apontamento para este senhor, a procuração está pronta, para ele passar aí para você carimbar, porque tem que ser carimbado por o consulado para ir para Portugal, não é? E então ele é muito cooperativo comigo, é muito meu amigo, e ele disse, está bem, olha, eu nem preciso de ler as tuas procurações, basta assinar, ele assina aqui, eu carimbo e está o assunto resolvido. Porque ele sabe que eu já fiz, eu não digo milhares, mas pelo menos centenas eu fiz disso. Eu já fazia lá em Massachusetts. Mas aqui naquela altura foi mais preciso porque não havia ninguém que fizesse isso. E o consulado não faz isso. O consulado toma conta de tudo. Por exemplo, cidadania de pessoas que querem ser cidadãos portugueses, aquele cartão de cidadão, muita coisa. Mas Portanto, há um escritório aberto em Palm Coast para a comunidade. Exato. E há uma, se não estou em erro, acho que é em Miami, porque o senhor muitas vezes no fim de semana vai para Miami e fica aí só a moça que trabalha lá no escritório aqui. Portanto, há uma senhora, portanto também consulado honorária em Miami, se não estou em erro, acho que é em Miami. E então ele de vez em quando vai lá embaixo para tomar conta da papelada toda e volta para cá, mas o escritório está aberto. Só Sim, que mas ele é funcionário do governo português, portanto é um escritório aberto pelo governo português. Exato. Mas é preciso fazer um apontamento com ele. Claro, mas é pago pelo governo português para fazer isso, não é? Ele só está lá ele e uma moça, uma senhora que atende o telefone e pronto. Sim, mas tem, porque há muitas zonas com 10, 15 mil portugueses, aqui na Califórnia há zonas com 15, 20 mil portugueses que têm que se deslocar 4 horas e meia para São Francisco para fazer esse serviço. Portanto, isso é muito bom ter isso em Palm Coast. Que era o que a gente fazia antigamente, ou as pessoas faziam antigamente. Eu já não me lembro, porque aquilo já, quando eu cheguei aqui, aquilo lá em Miami já estava fechado. Mas antigamente as pessoas conduziam 5 horas daqui lá para baixo para tomar conta de um documento qualquer. Claro. Mas pronto, eu não me importo porque as pessoas vêm aqui, pedem-me e tal, e muitas vezes é uma pessoa que diz a outra diz a outra e tal, olha, vai ter com o Augusto Costa que ele faz isso. E pronto, e depois às vezes vem-me aqui bater à porta, eu nem sei quem são, mas olha, eu fui assim, queria que você me fizesse aqui a minha papelada, os formulários para mandar para Portugal e tal, está bem, então deixa aí que eu tomo conta e depois telefono para si. E pronto, é assim que eu faço. Pronto, eu não sou cônsul de Palm Coast, mas essas coisas eu sempre fiz, pronto. E continuo a fazer. E o João, que o senhor Lídio deve conhecer, o João é uma pessoa que coopera comigo muito. Eu basta telefonar para ele a qualquer hora. Ele não dá o número do celular a quase ninguém, mas eu tenho que telefonar para o escritório. Mas eu tenho o número dele. E posso telefonar a qualquer hora que ele devolve uma chamada e digo assim, olha, tenho aqui uma procuração para fazer isto assim. E ele, pronto, colabora sempre comigo. Não, o Sr. João Queimado colabora com toda a gente. E ele, ao vir a Miami, porque como o senhor sabe, é onde eu vivo, a Miami, uma vez de 3 em 3 semanas, ou de 4 vezes, vem uma vez por mês a Miami. Acho que é isso, lá. Ao fazer isso já é uma prova mais do que evidente de que quer ajudar, porque embora seja funcionário de Portugal e da Embaixada, mas também com certeza podia pôr algumas reticências de ter que vir também conduzir 4 horas e tal para vir para o escritório de Miami. Ora, exatamente. E eu dou-lhe muito crédito por isso, porque eu sei, porque um dia chamei para ele numa sexta-feira e ele disse-me, olha, não estou lá em cima, estou aqui em Miami, mas depois a gente fala quando eu chegar lá segunda-feira. Ok, está bem. Isso é muito bom, é de facto um exemplo. É muitíssimo bom, é um exemplo. Muito extremamente produtivo e um exemplo para o governo de Portugal e a classe diplomática olhar para esse tipo de serviço ser oferecido em muitas outras comunidades que ainda têm que conduzir 3, 4 horas para chegar a um consulado ou têm
porque os consulários infelizmente não podem fazer esse serviço. Olha, eu penso que estamos a chegar ao fim, não sei se o meu amigo Ilídio tem mais alguma Não, questão. a única coisa que eu agora. Bem, em primeiro lugar, isto dos consulados e dos diplomatas são contas do Dr. Rosário e, e eu não ia tocar nesse assunto, mas o senhor Augusto disse exatamente o que é certo. Há muita gente a precisar dos serviços consulares e em Palm Coast tem a sorte de ter o senhor João Queimado e uma assistente e também os que vivem em Miami, principalmente aqueles que vêm do Brasil e da Venezuela, têm muita sorte de que o consulado itinerário venha pelo menos uma vez por mês a Miami. Amigo Diniz, a única coisa que me resta é dar um grande obrigado, uns agradecimentos ao Sr. Augusto Costa, pela abertura e a responder às nossas perguntas e conversar connosco na nossa bonita língua portuguesa. Exatamente. Não deixe de continuar com a sua rádio, Sr. Costa, não. E uma vez mais os meus parabéns pelo seu desafio em prol da diáspora portuguesa nos Estados Unidos. E, é claro, a todos que nos seguem nestes webinários e aqueles também que depois nos ouvem através das gravações no YouTube, um grande abraço de agradecimento. Claro, ao meu amigo Denis Borges, que me convidou para colaborar nestas oportunidades de divulgar as nossas vozes neste país dos Estados Unidos, aquele abraço de sempre. Muito obrigado. Ok, obrigado eu. Muito obrigado, Sr. Augusto. Muito obrigado a todos que nos seguem. Em nome do Instituto Português Além Fronteiras, do Portuguese Beyond Borders Institute e da PALCOS, a Portuguese American Leadership Council of the United States, agradecemos mais uma vez ao Sr. Augusto Costa. Desejamos muita sorte com a continuação da Rádio Portugal na Flórida e a todos que nos seguiram. Não se esqueçam, obviamente, que para além de estarmos aqui ao vivo, estaremos sempre portanto, estes programas, as nossas vozes, vivências portuguesas nos Estados Unidos da América, são arquivados no programa das Histórias Orais da Universidade onde eu trabalho e também através do canal de YouTube da própria Universidade. Um abraço para todos, até sempre e viva Portugal. Viva Portugal, boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.